temos aí essa parte da odontologia que é muito importante, né? Quando eu falo, né, de obrigação, de resultado, quais são as obrigações que nós temos, né? Antes de começar a aula, eu gostaria de falar uma coisa para vocês, que é muito importante. Eu não quero, mas de jeito nenhum, né, enlouquecer você, tá? De jeito nenhum. Essa imagem aqui eu fiz inclusive com a tecnologia da inteligência artificial. Eu coloquei assim, dentista enlouquecido no seu consultório. Olha o que ele me deu, né? Ele me deu essa imagem aqui que eu achei bem a cara de muitos de nós quando a gente fica um pouco desesperados dentro do nosso consultório, né? Morrendo, querendo morder tudo. Enfim, né? É uma brincadeira essa parte. Por que eu estou falando isso? Quando eu começo a falar, às vezes, de processo, quando eu começo a falar um pouco de atividades assim que podem trazer prejuízos, às vezes até problemas para o cirurgião dentista, muitos acabam ficando extremamente angustiados. Então, hoje, eu vou começar do avesso, eu vou começar falando para você não ficar assim. Conhecimento salva, conhecimento, ele ajuda a gente a fazer com que a gente tenha uma carreira melhor, a gente tenha uma vida pessoal melhor, a gente tenha um controle da nossa vida. O grande problema é que muitas vezes a gente não quer saber, a gente não quer literalmente fazer com que a gente tenha, né, esse caminhar de uma forma com conhecimento. A gente acaba colocando uma venda nos olhos e vamos que vamos fazer as coisas acontecer. Não, não, porque eu vou comprar consultório, eu vou fazer consultório, eu vou montar consultório. Não, vou trabalhar no consultório de alguém. Gente, calma. Vamos colocar os pés no chão e realmente saber o que é importante para nós. E hoje eu trouxe um tema pequeno para vocês, mas que vai ser dividido por três partes. A primeira parte vai ser agora, que é o conhecimento, o conceito. Então, quando eu falo de obrigação, eu estou trazendo para vocês algo relacionado com o que você deve fazer, né? Então, o paciente vem, te contrata, né? Eu gostaria de fazer algum tipo de procedimento odontológico, e aí você traz o plano de tratamento para ele. Traça um plano de tratamento deste tamanho, na qual você vai ficar com ele meses, anos, ou não, Evelyn. De repente é uma restauração pequena que quebrou, eu vou só trocar, colocar lá uma resina. Ok, mas o que, que você prometeu para esse paciente? O que, que esse paciente está querendo? Né? Você mostrou muitos resultados, ó, aí vem a obrigação de resultado, já estou falando aqui. Mas, Evelyn, eu não estou entendendo o que, que é esse negócio de obrigação de meio de resultado. Bom, o de resultado acho que é o mais fácil de vocês entenderem, né? Que eu já acabei de falar. Você está prometendo resultado para o seu paciente? Se você estiver prometendo resultado para o seu paciente, a chance de ele cobrar isso é enorme. E se de repente não conseguir, você vai responder, pode responder na justiça isso. Agora, mas Evelyn, não entendi. O que é esse negócio de obrigação de meio, entre aspas, né? Então, vamos falar sobre a parte do meio agora. É utilizar de todos os meios para conseguir algum resultado. Então, assim, ó, o paciente chega até você, né? Ele caiu, quebrou o dente, e aí você, na condição de cirurgião dentista, observa que esse dente estava vivo. Então, imagina a dor que esse paciente está sentindo. O que, que você vai tentar fazer? Primeiro, diagnóstico, né? Em endodontia, praticamente certeza, porque quebrou a coroa toda. Então, vai explicar para o paciente que esse dente, agora que é vivo, vai ficar com tratamento endodôntico de canal, né? Depois desse tratamento, a gente vai ter que fazer o tratamento restaurador, vai precisar de núcleo metálico fundido, vai precisar de pino, o que, que vai precisar nesse dente? E aí você explica para o paciente todo o procedimento restaurador, né, protético ou não. Não tem o que fazer com esse dente. A fratura pegou a raiz inteira. Então, vai ter que fazer exodontia dessa raiz fraturada e, de repente, planejar um implante. Você está tentando atingir e utilizar todos os meios necessários para chegar no resultado, que não é só estética, é a saúde do paciente. É a forma do paciente, de repente, recuperar algo que foi lesionado num outro acidente, né? Então, um acidente, por exemplo, de trânsito, ele caiu em casa,
ou qualquer outro tipo de acidente que aconteceu com ele, que houve essa fratura desse dente. Então, você vai utilizar de todos os meios. Detalhe, esses meios precisam estar corretos. Você precisa utilizar da literatura, você precisa ir atrás de verdade daquilo que é mais recomendado, preconizado atualmente. Não é assim, eu vou atingir todos os meios, né? Vou fazer de mais ou menos. Não, você vai utilizar de todo o seu conhecimento, de tudo que está na literatura, tudo que você pode fazer do bom e do melhor para esse paciente, para conseguir chegar naquele resultado. Qual que é o resultado? Né? Você não vai, de repente, reconstruir o dente dele. Não existe a terceira dentição. No entanto, você vai conseguir trazer o melhor que a odontologia traz para esse paciente. Poder voltar a mastigar, ficar com uma estética razoável, né? Mas assim, você não está prometendo mundos e fundos para ele, dizendo que o terceiro dente vai nascer, que você vai recuperar 200% da mastigação, que vai ficar melhor que antes. Gente, tudo isso que eu acabei de falar não é utilizar todos os meios, você já está prometendo. E aí entra nisso aqui, ó. Compromete-se a alcançar determinado resultado previamente combinado com o paciente. Se você fizer isso, você tem obrigação de resultado perante a justiça. E se o resultado não chegar naquilo que você prometeu para o paciente, cabe processo, cabe ação civil, penal, enfim, cabe. Aí você vai ter que provar o que você conversou com o paciente para caracterizar que o que você propôs para o paciente era uma obrigação de meio. Eu estou utilizando todos os meios para resguardar esse dentinho, para não precisar extrair esse dentinho, né, para que nessa fratura a gente consiga restabelecer, mas com esse dente lá ainda. Ou não, a fratura ela estava na vertical, não tinha como salvar esse dente. O paciente estava esclarecido disso lá no comecinho? Você documentou isso no seu prontuário? Colocou tudo direitinho no termo de consentimento, explicou tudo muito direitinho e colocou no prontuário, por escrito, tudo isso. Porque a gente não vai adiantar nada, 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 nada. Né? De repente, você ter uma foto como essa de antes e depois, apesar de ser permitido pelo Conselho Federal de Odontologia, como vocês sabem, né? Se você mostra uma foto como essa nas suas redes sociais, o que você está prometendo? Aí vem a pergunta que a Evelyn vai fazer agora. O resultado. Você está vendo o antes e o depois. Não tá? Mas, Evelyn, eles deixam, o conselho deixa. Sim, eles deixam. Mas cuidado, cuidado com o que você promete. Coloca-se somente essas fotos, aí vem uma orientação minha, tá? Não é que isso existe em lei, existe em normativa, é uma orientação que eu posso dar pelas coisas que eu vi por aí acontecendo. Só faz essas fotos antes e depois se você tiver 200% de certeza de que você consegue fazer e replicar esse tipo de situação para todos os seus pacientes. Caso contrário, não coloque. Porque quando você mostra antes e depois, ó, compromete-se a alcançar determinado resultado, que é o final, que é o depois, previamente combinado com o paciente. A parte prévia, o que era antes. Então, você reforça mais ainda a característica, né, que vai existir com esse tipo de imagem de propaganda que você faz. Não é proibido, mas toma cuidado as circunstâncias, os momentos que você vai utilizar, tá? Então, a documentação odontológica, pessoal, é extremamente importante. Ela precisa estar completa, com tudo documentado, inclusive as reclamações do paciente. O paciente hoje reclamou de dor, o paciente hoje reclamou que ele não está legal, que ele teve que ir para o médico, que ele vai se consultar no pronto-socorro, que ele está gripado, que ele... Enfim, coloca tudo. Geralmente, esses detalhes, né, são os detalhes que vão salvar, né? Cuidado com as promessas. Qual é o seu limite de atuação? De repente, você se formou num curso de especialidade. No entanto, você ainda não está tão
seguro para fazer aquele procedimento, um procedimento. Então, não faça naquele momento. Encaminhe para um colega mais experiente, saiba qual que é o seu limite. Hoje, acabou de sair da faculdade, acabou de sair da especialização, ainda não domino isso. Ou, de repente, é algo que você nunca mais vai querer fazer. Mas por escolha, porque você não gosta, porque você não consegue, porque você... Enfim, encaminha, não é vergonha nenhuma encaminhar o paciente, né? Antes e depois, você consegue realizar o mesmo procedimento todas as vezes para todos os pacientes, como eu perguntei anteriormente? Se você consegue, vá em frente. Mas eu acredito que não vai ser todos os procedimentos que a gente vai conseguir fazer isso. E muitos relatos de alguns colegas, eles falam assim, eu publiquei aquele antes e depois, aquela mega foto, a mais linda que eu consegui tirar. Não, peraí, né? Como é que você vai depois? Você vai ser cobrado por isso. Código de Defesa do Consumidor. Tudo que você coloca como propaganda, propaganda é promessa. Então, toma bastante cuidado com isso para você não cair aí num erro sem querer. Né? Eu sei que você não sabia. E treine bem sua equipe. Gente, não adianta nada, mas nada mesmo. Você, cirurgião dentista, super, super cuidadoso com tudo isso que eu estou falando, e aí vem, né, as pessoas que trabalham com você não sabem absolutamente nada do que você está fazendo, e eu estou falando aqui, e aí o que acontece? Eles prometem, eles fazem um monte de antes e depois, pois é, se você é o responsável técnico, a clínica é sua, existem várias pessoas trabalhando com você, você vai ser conivente, você vai ser tão culpado quanto a pessoa que fez. Então, treine sua equipe, né? Chame as pessoas, todos os cirurgiões dentistas, as auxiliares, técnicas também, a secretária, todo mundo, para passar esse tipo de informação. Porque eu já vi casos também que não foi nem o dentista, era a secretária o tempo inteiro. Não, mas a senhora, ó, fica atento. Porque, e falando para o paciente, não, porque você vai sair daqui uma deusa. Você vai ver, os seus dentes vão ficar branco. Gente, toma bastante cuidado. Não era nem o cirurgião dentista. Eu vi com meus próprios olhos isso acontecendo. Eram pessoas que trabalhavam com ele, né? Que ele nunca imaginou que estaria acontecendo, ouvindo. Eu só consegui ver isso, gente, porque eu estava como consultora dessa clínica e fiquei sentada na frente, só vendo o paciente passar, vendo o fluxo da clínica, justamente para pegar né, essas inconformidades que estavam prejudicando a clínica. Então, somente nesses momentos que a gente consegue observar esse tipo de coisa acontecendo. E já estou passando para vocês também tomarem bastante cuidado, tá? Marketing começa aí. Então, agora, apenas para os membros da comunidade, eu vou fazer análise de um caso que envolve ortodontia, né? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a comunidade, tem aqui o link, aqui embaixo, aqui no YouTube. Você clica lá embaixo, entra na página. Qualquer dúvida, você me manda por WhatsApp ou e-mail, que eu respondo para vocês, tá bom? Então, agora, eu vou entrar no caso apenas para o pessoal da comunidade. Então, quer saber mais? Entre para a nossa comunidade. Maite, praticamente prometeu Brad Pitt e entregar outra coisa, né? Vocês sabem que, assim, ó, só para aproveitar a deixa, né, que a gente vai discutir bastante esse caso agora, mas, assim, uma coisa que é muito importante, até dentro da classe médica, por exemplo, a cirurgia plástica já é tida como obrigação de resultado. Tá? Lógico que, se a paciente tem algum queloide, se a paciente tem alguma deformidade, vai ser observado e analisado por que que ela ficou com essa deformidade. Foi uma cirurgia que eventualmente teve uma contaminação durante o ato cirúrgico, ou mesmo foi feito um ponto inadequado, ou de repente a paciente não voltou, né, nos retornos, coisa parecida. Então, a gente tem aí, no caso dos resultados, a averiguação, a gente vai averiguar o que de fato houve de erro do profissional e de erro do paciente. Então, eu vou mostrar exatamente um caso assim agora, só que na odontologia,
tá? Olha lá, ó. Eu não trouxe o caso inteiro, gente, porque, ó, não tem nem condições, né? São quase 200 páginas de fala, 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 de documentos, não tem condições. Eu só tirei os nomes, tal, né, os números, enfim, mas esse caso é real, né? Eu tenho ele na íntegra, eu participei como assistente técnica dele, então eu sei bastante desse caso. E eu vou tentar resumir, mas eu coloquei alguns pedacinhos só para vocês sentirem o que, que o advogado e a paciente fala do cirurgião dentista nesses processos, tá? É um que, assim, que quando a gente pega isso para a gente, é muito triste, porque... deixa eu tentar colocar aqui. É muito triste, por quê? Porque, imagina, você pega... você está tentando atender o seu paciente da melhor forma possível. Aí, de repente, né, vem aí uma notificação judicial dizendo que você está sendo acionado civilmente. Aí você começa a ler isso. Isso aqui é da segunda página. A primeira página é a apresentação da paciente e do advogado, a segunda página é o relato do que aconteceu. Olha lá. No dia tal de 2016, a autora passou em consulta nas requeridas. Requeridas é aquela pessoa que está sendo processada, que está sendo acionada, tá? Para avaliação odontológica. Durante a avaliação, a autora comentou que tinha um dente canino incluso. A primeira requerida, então, gente, são várias pessoas que foram acionadas nesse caso aqui. A dona da clínica, que é essa primeira requerida, responsável pela clínica, e a segunda requerida, que foi a que atendeu ela aqui no começo. E depois tem a terceira requerida, tá? Só para você ver a bagunça, né? Responsável pela clínica perguntou se a autora tinha interesse em fazer a cirurgia e fazer o tracionamento ortodôntico para colocá-los na arcada dentária em condições estéticas e funcionais normais. Isso aqui tudo é o advogado da paciente falando, tá? Explicou a autora a importância desse dente e da harmonia que o mesmo lhe traria. Logo, a autora se mostrou interessada, pois a primeira requerida lhe transmitiu confiança e pela sua simpatia. Então, gente, assim, já tá mostrando aí que ela, na primeira consulta, ela foi super simpática, né, super cautelosa. Por que que eles geralmente mostram isso, né? Por quê? Porque para ninguém vir perguntar depois assim, mas por que que ela, se ela te tratou tão mal, por que que você voltou no consultório dela? Então, eles fazem questão sempre de florear no começo, colocar algumas informações assim relacionadas, mas ela me encantou, eu adorei essa dentista, né? Enfim, né? Foi marcada uma outra avaliação, ocasião que a doutora fulana, né, disse que precisaria de exames mais detalhados, solicitando tomografia do dente incluso e documentação odontológica. De posse dos resultados, a primeira requerida e sua equipe os avaliaram, concluindo que seria possível realizar a cirurgia. Porém, em nenhum momento a autora foi comunicada que poderia perder dentes. Mas como assim, Evelyn? Por que que você grifou isso? Porque nem eu estou entendendo mais, né? Gente, se esse dente está incluso, é meio óbvio, né, que esse dente vai ser retirado. Isso na cabeça do dentista. Por que que eu estou frisando isso, pessoal? Não necessariamente o que é claro para a gente é claro para o paciente. Olha só, não, Maite, não deixou no prontuário. Olha só que coisa, né? Então, reforcem. Quem trabalha bastante com cirurgia, dá uma reforçada quando você fala que esse dente vai precisar fazer cirurgia. Às vezes o paciente acha que vai pegar aquele dente incluso e vai posicionar numa região boa, que ele não vai perder esse dente. Eu estou careca, né, de escutar isso. Assim, quando eu vejo nesses processos, quando tem extração, sabe, de dente, cirurgia ou coisa parecida, o paciente não entender. Mas Evelyn, nesse caso aqui, como virou processo, de repente ele pode fingir que ele está entendendo. Sim, ele pode fingir que ele não entendeu. E eu não estou julgando, né, o que, que a paciente está falando de verdade ou não. Eu era assistente técnica da dentista. A gente está analisando para tentar defender a dentista, tá? Então, assim, o que eu perguntei nesse caso? Eu fui atrás e perguntei, dentista, deixa eu ver a documentação completa. E fui atrás, verificar se ela escreveu. Será o dente
número tal será extraído ou coisa parecida. Não estava, né? Não estava, tá? Aí, continuando. Mas sim, ganhar mais um dente, olha lá o que ela pensou. E que as chances de sucesso eram muito grandes. Ou seja, a autora não foi devidamente informada acerca dos riscos do procedimento a que fora submetida. Então, assim, como ela não, vamos supor que o que ela está falando aqui é verdade. Ela não entendeu, não estava documentado por quê. Aí vem a justificativa da colega cirurgiã dentista. Mas, Evelyn, pelo amor de Deus, isso é praticamente óbvio? Sim, na nossa cabeça, como cirurgiã dentista, sim. Mas para o paciente, isso não é óbvio. E nem para o juiz, tá, gente? Nem para o juiz. Lembra? O juiz também não tem conhecimento em odontologia. Esses tipos de relatos é muito importante quando eu trago para vocês, porque a gente começa a observar o que, que os pacientes pensam, o que, que o outro lado pensa, e o que, que a gente pode melhorar, né? Então, poxa, vamos supor que seja verdade mesmo, porque não é o primeiro caso que eu vejo que o paciente fala isso. Ah, mas ele não sabia que ia fazer seccionamento da mandíbula, né, que ia quebrar a mandíbula, e realmente não ia, tá, gente? É porque fizeram a extração e fraturaram a mandíbula do paciente. Então, isso foi um erro mesmo, tá? Não houve nesse caso aqui. Então, vamos continuar. Foi preenchida uma folha de anamnese, né? Tudo isso eles vão colocando, tá? Na qual a autora relatou ter fibromialgia, e em nenhum momento a autora foi informada de que sua doença era uma contraindicação para o tratamento proposto. Isso da contraindicação, só para resumir um pouquinho para vocês, porque ela fala lá na frente isso. Ela fala que ela procurou outra dentista. E a outra dentista falou que de jeito nenhum, esse tipo de procedimento nunca deveria ter sido realizado na senhora. Isso agora é a paciente trazendo o relato dela para dentro do processo, do que a outra cirurgiã dentista, inclusive, ela pegou, a outra não quis fazer por escrito, né? Mas ela pegou e comprovou que ela passou nessa outra dentista através do boleto lá de pagamento da consulta. Isso quer dizer, pode ser mentira também? Claro que pode, a gente não, né, não tá julgando se é verdade ou mentira. Mas, ó, tá vendo como vocês precisam tomar cuidado em um outro item agora? Lá, quando você vê um caso na qual você não sabe o que está acontecendo, eventualmente um paciente chega com um monte de os brackets, tudo inflamado, e fala, fica xingando o outro colega cirurgião dentista. Gente, pelo amor de Deus, toma muito cuidado. A gente não sabe o que aconteceu. E ela foi citada aqui no processo. Ela teve que depois também, né, fazer. O juiz poderia chamar ela para depor, para vocês terem uma ideia. A segunda dentista. Mas não foi necessário. Daqui a pouco eu conto para vocês o final. Então é o seguinte: pelo tratamento, eu vou falar da gente, tá? A gente é muito desunido, né? Então, por exemplo, eu podia pegar isso tudo aqui que eu estou falando para vocês, gente, e ensinar advogado a ferrar com os dentistas, mas obviamente eu não vou fazer isso. Eu estou tentando trazer esse conhecimento para os dentistas, né? Como eu disse lá no comecinho, para isso não morrer comigo, para que vocês possam se defender, para que a gente possa fortalecer a odontologia mais e mais e mais. Tá? Hoje eu não estou na clínica, eu só faço perícia às vezes na clínica, né? Mas eu não estou na clínica, vocês estão. Mas eu gostaria desse conhecimento, dessa visão, poder passar para vocês, né? Pelo tratamento, a autora pagou a importância de R$ 8.020, conforme o recibo. Então, ela foi anexando todos os recibos também, tá? Pois bem, no dia tal de 2016, foi colocado o aparelho na autora. Conforme a indicação da doutora, o caso da autora seria resolvido entre 2 a 3 anos, conforme o contrato de prestação de serviço em anexo. Contudo, desde que o aparelho foi instalado, a autora sentia muitas dores que foi se intensificando com o tempo. Então, e a dentista que atendia ela falava que era normal. E, gente, a gente sabe muito bem dentro da ortodontia, tem um quê, assim, de normalidade, de sentir um pouco de dor. Eu, eu, eu tive que usar aparelho, e mesmo assim voltou algumas coisas, né? Tenho mordida cruzada, mas eu não vou fazer isso nunca mais na minha vida, gente. Não é porque o meu dentista errou, muito pelo contrário, não, eu que faltei.
eu não fui voltar, eu não voltei, não fiz os controles, eu não queria saber de nada disso. E não vou fazer cirurgia ortognática, gente, eu não vou. Então, Evelyn, paciente, agora eu estou decidindo, eu não vou colocar mais, tá? Vai ficar do jeito que tá, né? Então, é o seguinte, quando ela continua, ela fala aqui, foi agendada, então, uma avaliação com a doutora, e nessa avaliação, a doutora nem avaliou e logo disse que a autora deveria tirar o aparelho, pois não estava dando certo. Essa doutora que falou que não estava dando certo é a proprietária, a dona da clínica, né? Aí a autora já ficou indignada, quis saber o motivo, e ninguém explicou para ela já começou a ficar cada vez pior, né? Aí diz ela, não aqui nesse pedacinho, mas lá na frente, que a fibromialgia dela piorou de vez, ela não conseguia dormir, ela tinha dores na cabeça, do corpo inteiro, enfim, tudo isso aconteceu depois, né? E aí começa a falar aí da arrogância, do atendimento, né? Enfim, né? Então, tudo isso acaba trazendo um certo quê de desconforto para a clínica inteira. Por quê? Porque ficou uma cirurgiã dentista tentando ver com a outra, que aí a outra, enfim, ficou uma contra a outra, ficou uma situação super chata, a proprietária da clínica tirou as duas, né, meio que demitiu as duas, então ficou um mal-estar muito grande. Por quê? Porque esse processo, as duas cirurgiões dentistas, que isso, Fê, essa comunicação sobre os riscos e benefícios é muito importante, né? E, assim, essas outras duas cirurgiãs dentistas, elas saíram da clínica e, assim, quando a dentista, ela foi acionada, né, essa proprietária, ela já tinha tirado essas dentistas, né? Eu não estava mais trabalhando lá, por quê? Porque ela viu que as duas estavam errando muito, né? Ela só não foi fazer como é que fala, uma denúncia para o CRO, mas ela viu e ela demitiu, tirou as duas, tá? Só que quando houve o processo, essas duas já não estavam mais lá. E quem respondeu sozinha? A dona da clínica, claro, né? Mesmo que as outras duas não estejam mais lá, né? Quem é mais rico? A paciente fez o tratamento com essas duas, que alugavam um consultório, ou ela fez o tratamento com a clínica? Foi na clínica, que existiam vários outros procedimentos que foram feitos nessa paciente também. Então, né, toda essa situação que condenou pelo menos outros dois elementos dentários, teve um monte de problema, enfim, tá? Tudo isso foi colocado nesse processo. Os mais de 8 mil que foram pagos, eles queriam devolver e queriam que pagasse dano moral, outros tratamentos que ia dar, no mínimo, aí, 30 mil reais que ela estava solicitando, mais os honorários do advogado e também, né, do assistente técnico, enfim, tá? Aí vem os quesitos, tá? Eu não vou colocar todos, porque, gente, só a gente aqui, a gente já fez acho que uns 30 quesitos. O que são os quesitos? São as perguntas que a gente faz para o perito do juiz responder. Lembrando que o perito do juiz, ele é cirurgião dentista, tá? Então, eu entrei junto com uma amiga minha nesse caso aqui, e a gente perguntou. E uma dos itens foi o seguinte: pode o senhor perito esclarecer se, de maneira geral, o cirurgião dentista tem completo controle sobre a resposta biológica do organismo de um paciente? B. Dentre outros fatores, a colaboração e a variabilidade da resposta biológica podem frustrar a expectativa dos pacientes no que diz respeito à consecução dos resultados? Essa foi a pergunta que a gente fez. Por que a gente colocou A e B? Justamente para o que ele responder na A, a gente já pensar o que ele vai responder na B. Para mostrar lá para frente para o juiz, né, porque ele foi nomeado pelo juiz, o que está acontecendo nesse caso. A resposta: claro que não, porém, o cirurgião dentista deve estar atento para as respostas indesejáveis, tomando ações para poder minimizar eventuais danos, né, que podem ser irreversíveis, né? B, sim, a colaboração do paciente é muito importante, né? Porque, então, ele fala tudo direitinho em relação, mas o dentista que deve seguir o planejamento preconizado, né? Então, assim, o que a gente queria mostrar? Que também existia uma certa, o quê, de responsabilidade dessa paciente. Por quê? Existia vários documentos durante, até chegar no finalmente, dela entrar com a ação, de que a paciente não tinha uma higiene bucal satisfatória. As cirurgiões dentistas anotavam isso, reforçava,
fazia lá o controle, fazia higienização com ela. Então, esse item é um item importante dentro desse caso, né? Que reforçou o lado bom, a gente tem que reforçar o lado bom do que aconteceu. Aí vem um outro quesito. No entendimento, o doutor perito, considerando as diferentes variações individuais a cada paciente, pode a odontologia em particular nos tratamentos ortodônticos ser considerada como atuação de meio, que é o que eu acabei de falar na aula para vocês, com viabilidade e sucesso dependentes não apenas da atuação dos profissionais envolvidos, mas também das condições biológicas dos pacientes e da sua colaboração? Aí ele vem, ao contrário do que muitos juristas dizem por aí. A ortodontia deve ser considerada uma obrigação de meio, entendendo-se essa como o dever do profissional de utilizar todos os meios possíveis para atingir a expectativa do paciente. Então é o seguinte, né? No momento que eu falei para vocês lá para atingir todos os meios, no entanto, se o cirurgião dentista não fizer um bom planejamento e ainda se não seguir à risca a execução do mesmo, então ele terá dificuldade em atingir esse resultado idealizado. E se prometer alguma coisa, pode ser, ele nem quis colocar aqui, porque lembra, gente, o perito do juiz ele é dentista. A gente está querendo, nós da odontologia legal, a gente está querendo perpetuar que o que a gente faz é de meio. A gente vai utilizar todos os meios necessários para conseguir chegar no resultado. No entanto, quando as pessoas postam antes e depois, promessa, faz um monte de promessa, coloca aqueles dentes brancos lindos, maravilhosos, falando que você vai ficar lindo, você vai virar modelo, Brad Pitt, como a gente falou agora há pouco, isso é resultado. E a gente não quer tornar a odontologia com obrigação de resultado, né? Aí vem a nota que o perito do juiz coloca. O ortodontista pode ser responsabilizado civilmente quando incorrer em imprudência, negligência, imperícia ou propaganda enganosa. E não é só o ortodontista, é para todo cirurgião dentista. Essa propaganda enganosa está vindo de rodo, gente. Então, toma bastante cuidado com as propagandas que vocês fazem. Tá? Eu vou dar até uma dica para vocês, né? Quer fazer propaganda? Fala de algum procedimento, mas sem mostrar paciente. É como eu faço às vezes, né? Eu coloco um Reels falando sobre algum tema, né? Mostrando em uma aula, pega um modelinho de estudo e mostra, mas nem sabe assim, o que é uma prótese. Isso chama mais atenção hoje em dia de um paciente qualificado, estudado, que gosta de escutar algo a mais, do que ficar simplesmente pipocando um monte de informação, um monte de dente antes e depois, e o paciente muitas vezes fica até perdido. E lembra, tudo que você coloca na sua propaganda vai ser utilizado também no Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Então, aqui, gente, por que que eu risquei tudo? Gente, porque eu não posso mostrar, né? Então, os números, tal, não sei o quê. Mas é só para vocês saberem. Eu tenho. Um dia que vocês encontrarem pessoalmente comigo, gente, eu mostro isso aqui, exatamente o que existe, que isso aqui existe, tá? O processo foi. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Extinto. É o famoso arquivado. Mas, Evelyn, como assim? Por que foi arquivado? Não estou entendendo nada agora, né? Porque a gente provou, junto com o advogado, que quem fez o dano foram essas duas pessoas. E que a cirurgiã dentista, né, a proprietária da clínica, por mais que ela também, né, ela era responsável pela clínica, ela estava lá, com certeza, é corresponsável, ela depois tentou fazer o máximo que ela podia para pagar o tratamento com uma outra cirurgiã dentista. Né? A escolha da paciente, ela tentou entrar em um acordo, conversou tudo direitinho, né? E ela não aceitou. Então, consequentemente, quando a gente fala de foi extinto, né, arquivado, cada um paga o seu e ponto final, ninguém ganha, na verdade ninguém ganhou nada, nem a paciente ganhou e nem a cirurgia dentista ganhou. Foi arquivado. Cada um paga as suas custas processuais e ponto final. Tá? Por quê? Porque não foi essa cirurgia dentista. E assim, eu vou ser bem sincero com vocês, né? Nesse caso aqui.
Especificamente nesse caso, eu acredito que ela colocou muito, muito, muito mesmo a culpa das dentistas, da clínica inteira, de que não respeitou a fibromialgia dela. E eu, como assistente técnica, eu falei, tudo bem, né? A paciente tem fibromialgia, assim como eu tenho outros problemas de saúde também, e eu acompanho. Eu acompanho com psiquiatra, com médico de saúde da família, com ginecologista, com fisioterapeuta, com psicólogo, faz anos, anos. Se um dia tiver algum problema de novo na minha lombar, né, que pode me ocasionar de repente eu voltar a ter depressão, eu tenho médicos, gente, que me amparam desde que isso aconteceu. Eu tenho como provar para vocês, né? Agora, se ela fala que desde sempre ela teve fibromialgia, cadê o laudo pericial? Cadê o médico falando? Porque ela colocou todo o caso em cima da falta de respeito das dentistas em relação a uma condição de saúde que ela tinha, que era a fibromialgia. Se ela tivesse falado somente do caso mesmo, odontológico em si, não ficar só exaltando a doença, talvez ela teria ganho. Vocês estão entendendo por que que eu não posso falar isso no YouTube, por mais que eu queira? Porque, gente, eu estou dando dicas, orientações para advogado e paciente também processarem os colegas, e não é isso que eu quero. Eu quero ensinar vocês a como se prevenir, como abrir os olhos, pensar diferente, pensar com os olhos assim de se proteger, né, de querer colocar lá agora. O paciente vira para você e fala que tem fibromialgia. Nossa, quanto tempo, quantos anos a senhora acompanha? Porque realmente quem tem fibromialgia, gente, olha, são, é um tratamento multidisciplinar. É psicólogo, é psiquiatra, é médico, tem um monte de profissional que vai atender essa paciente. E se ela não fizer atividade física, tratamento psicológico, nutricional, fisioterapêutico, ela não vai melhorar. É pior do que uma hérnia de disco, que eu sei que eu tenho, entendeu? Porque envolve a parte nutricional também, suplementação, vários médicos relacionados para tratar essa paciente, senão não vai melhorar. Muito da fibromialgia está associado, eu tive que estudar muito quando eu tive esse caso, né? Muito da fibromialgia está associado com condições sistêmicas, assim, muito, muito amplas. Vai desde a parte do sistema imune desse paciente até a parte psicológica, psiquiátrica, podendo estar associado, inclusive, a vários problemas e doenças de saúde mental. É muito complexo, né? E aí o processo foi arquivado por quê? Porque, principalmente, agora eu vou contar o X da questão, principalmente porque a paciente, além de ela não conseguir provar, né, que ela acompanhava, obviamente nenhum médico quis atestar que ela tinha fibromialgia, porque ela nunca fez esse acompanhamento, pelo que foi dito. Eu estava na perícia, tá, gente? Eu tive contato com essa paciente, né? Eu fui lá como assistente técnica da cirurgiã dentista, representando a dentista. E a paciente, ela não conseguia. Ela falou, não, mas me falaram. Ela falou isso para mim, na minha frente e na frente do perito do juiz. Tá? Então, assim, eu fiquei com bastante triste, na verdade, sabe, com o caso dela, dessa paciente. Na verdade, ela vai perder vários dentes, porque ela tinha um problema periodontal muito intenso, muito grave. Eu vou tirar essa apresentação, tá, para vocês poderem me ver melhor. Só que, ao mesmo tempo, ficou de um jeito, assim, extremamente complexo. Por quê? A paciente, você via que ela tinha um sofrimento muito grande. E quem me conhece aqui há algum tempo sabe o quão empática eu sou, né? Gente, eu tava quase chorando com a paciente, vocês não têm noção. Eu defendendo a dentista e eu quase chorando com a paciente lá. Nem ela começou a chorar, enfim, tá. Pode ter sido até verdadeiro ou não, enfim, não tô lá para julgar isso, né? Mas eu realmente fiquei chateada com a paciente, porque ela ia perder todos os dentes, ela estava tendo um quadro depressivo muito grande, então foi bem complicado esse caso aqui, pelo menos para mim, né? E quando eu vi que o nosso trabalho foi feito, que era defender, ajudar o advogado a defender a paciente, é, assim,
ficou o quê, assim, sabe, de tipo, será que eu tô na área certa de trabalho? Será que realmente é isso que eu quero para mim? Eu, Evelyn, tá, gente? E foi justo nesse caso aqui, quando saiu o final, eu decidi parar de fazer assistência técnica, porque falei, gente, eu gostava, né? Gostava bastante de fazer isso, mas eu quero ensinar a como não chegar nesse assunto, a como não passar por isso daqui. Eu não quero defender esse tipo de situação, entendeu? Eu sei que todo mundo tem direito à defesa, mas eu sofro com o dentista, eu sofro com a paciente, eu sofro de todas as formas, né? Eu fico ansiosa, eu fico ruim porque eu não consegui fazer meu trabalho. Eu vou falar com o dentista fica brava comigo. Mas Evelyn, eu não fiz nada disso. Não, por isso que eu gosto muito do ensino e da educação. É por isso que eu estou trazendo essa comunidade aqui para vocês, para cada dia, cada semana, eu trazer ou um caso de processo, ou um caso que aconteceu comigo ou com outra pessoa, ou debater um caso que saiu na mídia, né? Por exemplo, sábado agora, eu estou querendo bastante trazer o caso lá, né, do dentista que foi preso dando palestra, né, sobre reposição hormonal. Então, provavelmente vai ser esse caso que eu vou trazer no sábado agora para a gente discutir melhor, né? Então, exatamente, Fê, assim, a gente sofre pelos dois lados, né? Agora, na educação, dando aula, gente, é tão gostoso. Tudo bem, eu sofro com aluno também. Muitos de vocês sabem, eu sofro com aluno também. Mas é diferente, eu estou aqui passando para vocês um lado, né, que é negativo que aconteceu, infelizmente, com uma colega. Eu estou passando um lado negativo que, infelizmente, aconteceu com uma paciente, né? Então, mas para quê? Para que vocês lá na frente façam o equilíbrio, né? Pensem também no paciente, pensem no profissional, né, como a gente pode fazer, e pensem também no nosso paciente, tá? Eu vou colocar aqui agora para vocês, somente eu vou tirar a gravação, e aí a gente vai entrar na parte dos tira as dúvidas, se vocês tiverem, tá? Espera só um pouquinho.